Olá, seja bem-vindo ao Filosofia de Bolso, o nosso canal de filosofia. Você que está chegando agora e não me conhece, meu nome é Guilherme, eu sou estudante de filosofia. E nós temos aqui esse canal para poder te proporcionar uma experiência com a filosofia, a traduzir os conceitos e a trazer a filosofia mais próximo da sua vida, do seu cotidiano e da sua experiência humana. Muito bem, hoje eu queria falar um pouquinho para vocês nesse vídeo sobre um grande filósofo do século XIX que se chama Immanuel Kant. Ele é muito famoso e ele é muito importante para a história da filosofia. Kant, ele é considerado um dos maiores filósofos ali da modernidade, né? Do que nós chamamos de filosofia moderna. Então, Kant, ele é da Prússia, né? Hoje é um território da Alemanha, então nós o consideramos atualmente, né, como um filósofo alemão, mas, para que todos saibam, ele é um prussiano, né? Naquele período existia um país que se chamava Prússia e que depois ela vai ser anexada ali ao território germânico, com a unificação ali da Alemanha enquanto país e nação, que acontece lá mais para o final do século XIX. Então, para a gente entender a importância do Kant, é interessante nós nos contextualizarmos o que estava acontecendo nesse período, né? O Kant ele é importante para a epistemologia, principalmente, que é o que nós chamamos de teoria do conhecimento. A teoria do conhecimento, até o Kant, ela estava muito dividida entre os racionalistas e os empiristas, sendo que os racionalistas diziam que nós somos capazes de conhecer as coisas, né? O sujeito é capaz de conhecer o objeto porque tudo já está na nossa razão, né? Por uma descendência aí, por uma influência platônica de que o conhecimento já está em nós, os racionalistas vão dizer que a nossa razão já detém o conhecimento das coisas e sem ela nós não poderíamos conhecer nada do mundo ao nosso redor, dos objetos em si, né? Da natureza, de tudo que existe. Já os empiristas, eles estão baseados numa outra tradição, né? Empiria em grego significa experiência. Então são aqueles que dizem, como John Locke, a nossa mente, né? A nossa razão, ela é como uma tábula rasa e nós vamos preenchendo essa tábula a partir das nossas experiências. E é através das experiências que nós vamos marcando a nossa inteligência, a nossa razão e desenvolvendo as ideias e conhecendo o mundo. Então existia essa cisão entre o empirismo e o racionalismo ali até o século XIX. E Kant, querendo ou não, ele vai dar uma certa solução a esse problema, quando ele fala a questão da síntese a priori. Então o Kant, ele escreve uma obra, justamente ele está preocupado, uma das maiores preocupações dessa obra, que é a crítica da razão pura, é estudar de que forma a nossa razão funciona e de que forma, quais são os limites da razão para que o homem possa conhecer, né, nesse caminho de conhecimento. E aí, para entender e defender a síntese a priori, ele vai dividir o nosso conhecimento em dois traços principais, que seriam os juízos analíticos e os juízos sintéticos. O juízo analítico são aqueles que julga através da reflexão das ideias puras, ou seja, juízo analítico. Ali a gente já lembra a palavra análise, de analisar, né? O juízo analítico é aquele que é capaz de fazer uma análise a partir de conceitos e de ideias puras. Então, por exemplo, os números, os problemas matemáticos, são conceitos ali que nós conseguimos pensar, a própria lógica, nós conseguimos apenas pensar, a gente não precisa de uma experiência física concreta, mas a partir apenas da nossa razão nós conseguimos chegar a esse conhecimento que são o chamado juízo analítico. E nós temos o chamado juízo sintético. O juízo sintético, ele trabalha com os elementos não puros, ou seja, ele trabalha com a matéria, aquilo que faz com que o ser humano olhe para a matéria, para a madeira de uma árvore e seja capaz de transformar aquela madeira em uma mesa ou em uma cadeira. Isso é o que o Kant considera como juízo sintético. Ele é capaz de olhar para os elementos que não são puros, né, e que a gente chama hoje de matéria, e ele é capaz de transformar. A partir desse juízo sintético é que nós somos capazes de desenvolver a ciência, vai dizer o Kant.
E aí o que é interessante? Por que a síntese a priori ela é possível, né, vai dizer o Kant? Porque ela está baseada em dois elementos que são, para o Kant, a base da categoria a priori. Quais são essas bases, né? São duas categorias, o espaço e o tempo. Então, o espaço e o tempo é a base para que nós possamos conhecer e é a base também da possibilidade de se fazer um juízo sintético a priori. Mas, Guilherme, o que significa juízo sintético a priori? É que nós somos capazes de pensar antes mesmo de fazer a experiência. Então, a priori significa antes, anteriormente. Antes de nós vermos com os nossos sentidos e termos a experiência através dos nossos sentidos com os objetos, nós somos capazes de fazer uma síntese já na nossa razão. E por que isso é possível? Porque nós temos duas categorias que para o Kant são essenciais para que o ser humano possa conhecer, que é o espaço e o tempo. Mas, então, o espaço e tempo para o Kant ele não é um elemento físico? Não, não é. Para o Kant, espaço e tempo são duas categorias a priori que fazem parte da nossa razão pura e elas estão aqui. Elas são categorias da nossa razão. Ou, como nós podemos dizer mais contemporaneamente, são categorias da nossa mente, são categorias da nossa razão, né? Então, o que acontece? Todos os indivíduos, vai dizer o Kant, possuem essas duas categorias, espaço-temporal. A nossa razão está baseada nessas duas categorias, de espaço e tempo. E sendo assim, sem essas duas categorias, nós não conseguimos conhecer, nós não conseguimos pensar e nós não podemos conhecer nada, nenhum objeto. É importante também nós termos aqui, diante de nós, que para o Kant, nós não podemos conhecer a coisa em si. Eu não posso pegar esse fone, né, a caixinha desse fone, e dizer eu vou conhecer o que é isso. O Kant vai dizer que isso é impossível, nós nunca conseguimos conhecer a coisa em si. Na mais profundidade ali que a metafísica queria, né, a quididade, o que é isso? Conhecer o mais profundo desse objeto. Para o Kant nós não conseguimos. O que nós conseguimos conhecer aquilo que esse objeto nos dá. E ele vai chamar isso de fenômeno. Nós não conhecemos a coisa em si. Nós conhecemos o fenômeno da qual ela nos dá e ela nos afeta. Então, é por isso que a gente considera isso como um conhecimento fenomenológico, ou seja, um conhecimento que estuda apenas os elementos fenomênicos que o objeto dá ao ser humano. Mas a coisa em si, para o Kant, nós não conseguimos, nós somos incapazes de conhecer. Porque essa coisa em si, ela foge dessas duas categorias, espaço-temporal. E por que isso é importante? Por que essas duas categorias são importantes para o Kant? Porque ele vai dizer, nós não conseguimos pensar nem conhecer nada fora do espaço e tempo. Elas são quase que as duas categorias mais importantes da nossa razão e também aquilo que limita o nosso conhecer racional. Por quê? Eu te convido a fazer uma experiência. Pensa em uma sala vazia e agora pensa em uma cadeira dentro dessa sala. Agora tira essa cadeira. O que vai ficar? Um espaço vazio, a sala vazia. Agora coloca a cadeira de volta e pensa, tira esse espaço vazio e pensa na cadeira, apenas na cadeira. É muito difícil nós conseguirmos imaginar isso porque a cadeira ficaria flutuando sem um espaço, não é verdade? Então, o espaço e o tempo, elas são aquilo que as únicas possibilidades que o ser humano tem de conhecer. Se eu falar para você, eu sou um tocador de um objeto, de um instrumento, mas esse instrumento não existe. Ele é um instrumento que só eu sei tocar. Você não consegue nem imaginar, porque nós não conseguimos imaginar um instrumento que esteja fora do espaço e do tempo. Nós não conseguimos pensar sem espaço e tempo e nós não conseguimos conhecer aquilo que os objetos nos dão fenomenologicamente sem o espaço e o tempo. Então, o Kant vai dizer,
A síntese a priori é possível porque nós temos duas categorias que são capazes de favorecer que o ser humano consiga desenvolver essa síntese a priori. Por exemplo, se eu falar para você um cristal, imagine um cristal. Se eu falar essa palavra, todo mundo já sabe o que é cristal. Por quê? Porque a sua cabeça é capaz de fazer uma síntese a priori. Antes mesmo de você ver, você não precisa ver, você não precisa tocar com os seus sentidos esse cristal, porque a sua cabeça consegue fazer uma síntese a priori. Em algum momento na sua vida, você viu um cristal, mesmo que seja numa imagem ou numa foto, e a partir disso, você consegue pensar, porque a sua cabeça pensa com o espaço e com o tempo. Um cristal que é físico, que detém um espaço e que está dentro do tempo. Então, o Kant ele é importante porque a partir dessas duas categorias, né, o espaço e o tempo, eles não são realidades fora do ser humano. Eles não estão fora, mas eles estão dentro do ser humano. Se a humanidade inteira morresse, esses dois conceitos de espaço e tempo morreria com o ser humano, porque ele só existe aqui dentro da nossa cabeça. Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta aí e diz o que você acha sobre essas duas categorias, espaço e tempo. Ela existe fora do ser humano, ela só existe dentro de nós. O Kant está certo, o Kant está errado. Me conta o que você achou. E a gente se vê no próximo vídeo aqui do Filosofia de Bolso. Um abraço.